tá? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz, todos encontraram? Amém. Olha só o texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ela estava comprometida. Isso aqui está se referindo a uma linguagem do contexto da época, do contexto dos judeus, no qual a mulher ela estava comprometida ao casamento com um varão. Assim, esse era o que nós adotamos como noivado na nossa época, só que era um compromisso muito mais forte que nós temos visto na nossa sociedade. Então era assim, somente algo muito grave poderia desfazer esse compromisso. Então ela estava desposada, ela praticamente já era esposa de José, já estava totalmente comprometida com José, só que eles não tinham tido relações sexuais ainda. Ela estava comprometida, estava aguardando o casamento, a consumação do casamento, para então ser esposa dele de fato. Já era de direito, mas não era de fato ainda. Então Maria já estava comprometida com José, estava desposada. Veja só. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então a Bíblia Sagrada ela não tem arrudeio, ela vai direto ao ponto. A questão é essa: Maria está comprometida, Maria ainda não coabitou com José, ainda não tiveram relacionamento sexual, todavia Maria está grávida, e a gravidez dela é fruto de uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus gerou no ventre de Maria o Senhor Jesus Cristo. E aí, aqueles que apresentam alguma dificuldade no entendimento desta obra de Deus, é só se lembrar de que o primeiro homem, como eu já afirmei aqui, ele foi feito também do pó da terra, formado do pó da terra, e na sua narina soprado o espírito, soprado o fôlego de vida, a alma. Então, foi dado vida àquele ser inanimado que Deus formou do pó da terra. O mesmo Deus que atuou no Gênesis para a criação do primeiro homem e que da costela de Adão criou a primeira mulher, é o Deus que está atuando aqui nessa situação. É o Deus que está entrando aqui novamente na história para intervir, trazendo o sobrenatural. É o Deus que eu creio, é o Deus que você crê. Para aquele que crê, não tem dificuldade nenhuma, porque a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, quando às vezes a pessoa se vê em dificuldade diante de uma revelação bíblica, o que falta não é entendimento da Bíblia, o que falta não é clareza do texto, o que falta é fé. Muitas das vezes esses textos ele vem para confrontar a tua fé, ele vem para mexer na tua estrutura, para você se deparar com essas realidades e você perceber qual é a sua reação diante delas. Se você, diante dessas verdades declaradas na Sagrada Escritura, você começa a ver dificuldades, você começa a sentir um certo ceticismo diante delas, começa a ter questionamento, dúvidas, a tua fé está abalada. A tua fé não foi desenvolvida. Você não está num relacionamento com o Deus sobrenatural, porque quando você estiver, você vai ser semelhante à situação na qual Geazi saiu para fora da tenda e viu o acampamento cercado pelo exército dos sírios. E aí ele se desespera. E ele volta a Eliseu e diz: Senhor, estamos cercados, nós vamos morrer. E aí quando Eliseu, vendo a situação de desespero de Geazi, ele clama a Deus, diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando Geazi vê pela fé, quando você vê pela carne, você só vê aquilo que é físico. Quando você vê pela carne, você só vê aquilo que é material. Quando você vê pela carne, você só vê aquilo que é limitado. Quando você vê pela carne, você só vê o mar, mas você não vê a intervenção de Deus que vai abrir o mar e te dar passagem. Quando você olha pela fé, você vê a presença de Deus mesmo nas situações mais difíceis da tua vida. Que foi o que Eliseu fez por Geazi. Eliseu intercedeu, Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu. O exército continua lá. Não é que Deus tirou o exército dos sírios, mas Deus mostrou uma outra realidade que Geazi não via. Existem carros e cavalos de fogo à nossa volta. Mesmo que tenha um exército nos cercando ao derredor, existem carros e cavalos de fogo ao nosso redor. Então, nessa noite, esse texto ele vem para despertar a tua fé. Ele vem para provocar a tua fé. Ele vem para instigar você a crer no Deus do sobrenatural.
a crer no Deus que intervém na história, a crer no Deus que, por meio do Espírito Santo, interveio nesse momento e gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Ela estando desposada com José, sem ter se ajuntado com ele. Então, a primeira coisa que a gente vê é como o Espírito Santo de Deus está tratando aqui, não é? De uma forma muito clara e muito direta. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E aí, quando você olha para uma situação dessa, a primeira coisa que você percebe é que Deus sabe a quem Ele chama. Deus conhece aquele que Ele chama. Deus conhece aquele que Ele escolhe para determinada obra. Não adianta você olhar para uma pessoa que foi levantada por Deus e pensar, era melhor que tivesse eu lá. Por quê? Porque o Deus que levantou a pessoa e colocou ela para fazer determinada obra, sabe por que Ele escolheu ela e não escolheu você. Sabe por que levantou ela e não levantou você. Sabe por que colocou ela naquela determinada situação. Assim Deus olhando do céu, Ele encontrou Maria para realizar essa grande obra através dela. Essa obra sobrenatural, essa obra extraordinária. Coisa que nunca foi vista em momento algum da história. Mas Deus também conhecia aquele que estava junto de Maria. Também conhecia José. Porque o ministério é para os dois. O ministério é do casal. Porque os dois se tornam um. Assim como foi no Éden. E Cristo diz, não separe o homem que Deus uniu. O ministério não é só para ele ou só para ela. O ministério é dos dois. Os dois têm pesos equilibrados no ministério. Os dois têm que carregar o fardo. Se você estiver tentando levar o fardo e o outro está puxando para o outro lado, você vai à ruína. Você vai à bancarrota. Cristo disse, a casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então a primeira coisa que Deus buscou, duas pessoas envolvidas no mesmo propósito. Duas pessoas que estão no mesmo espírito, duas pessoas que têm a mesma natureza, duas pessoas que estão envolvidas em corpo e alma, duas pessoas que estão até o fim. E José, como era um servo de Deus, como era alguém decente, como era alguém que não tinha maldade, não queria causar prejuízo, não queria causar dano, ele era humano, tinha limitações. Então, diante daquela situação, ele se viu confuso. Não é problema, diante de uma situação sobrenatural, diante de uma situação que é incomum, não é problema você se ver confuso, como João Batista. João Batista pregou que Jesus Cristo vinha e ele é como machado na raiz das árvores. E ele vem ajuntar o trigo no celeiro e queimar a palha no fogo. João Batista estava pregando juízo. João Batista estava pregando que Deus ia trazer o juízo imediato sobre a terra. Só que o tempo começa a passar, João Batista pregando duramente, João Batista apontando o pecado no meio do povo, e ele é recolhido para o cárcere. E não somente isso, no cárcere começa a passar o tempo, João Batista esperando o juízo. Senhor, cadê? Cadê o julgamento? Cadê o juízo? Cadê o fogo? Cadê o trono? Cadê a restauração de todas as coisas? Porque João Batista traçou na mente dele uma perspectiva do reino de Deus. Ele queria que Deus cumprisse a perspectiva dele. Queria que Deus se adequasse à agenda dele. E aí João Batista chama seus discípulos e fala, vai até o Mestre, vai até Jesus, vai até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pergunta, o que ele mandou perguntar? Olha que coisa intrigante, coisa terrível. Pergunta se é ele o Messias, ou se havemos de esperar por outro. A dúvida surgiu no coração dele. E João Batista não é nada mais, nada menos, nas palavras de Cristo. Dentre os nascidos de mulher, não há maior do que João Batista, segundo as palavras de Cristo. E no coração de João Batista surgiu a dúvida. Como é que Jesus Cristo respondeu à dúvida de João Batista? Jesus Cristo não respondeu à dúvida dele se adequando à perspectiva dele, se adequando à agenda dele. Fala assim, João Batista, eu vou fazer o seguinte, como você é meu amigo, como você é um cara muito importante, eu vou dar uma mudada aqui no meu planejamento e eu vou fazer conforme aquilo que você esperava que eu fizesse. Não. A resposta de Cristo foi, veja só, ele pegou os discípulos de João Batista e mostrou, olha, os cegos estão sendo curados, estão enxergando. Os coxos estão sendo curados, estão andando. Os leprosos estão sendo limpos. E a todos está sendo anunciado o reino de Deus. E aí ele manda a mensagem final, que conclui, que é um recado direto para João Batista. E bem-aventurado o quê? Aquele que não se escandalizar
em mim. Então João Batista, ele teria que entender que o plano perfeito é de Deus. O plano provisório é meu. Muitas das vezes eu coloco o meu plano, mas o plano de Deus é maior. O plano de Deus é superior. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus tem que se cumprir. O plano de Deus tem que se realizar, mesmo que isso entre em contraste com o meu plano. E aí onde João Batista, ouvindo aquela mensagem, ele teve que ficar em paz com relação ao plano de Deus. Ele teve que dizer, cumpra-se o plano de Deus, como ele vai dizer de fato. Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista sabia qual era o lugar dele. E tem muito crente quebrando a cara porque não sabe qual é o seu lugar. Tem muito crente quebrando a cara porque quer impor as coisas para Deus. Tem muito crente que está frustrado porque ele traçou um plano e quer que Deus siga na risca dele. Você tem que se conscientizar que ele é Deus e você é servo. Você tem que se conscientizar que ele é perfeito e você é imperfeito. Você tem que se conscientizar que ele sabe todas as coisas e você na verdade não sabe nada, como disse Sócrates. O que sei é que nada sei. E falou muito bem. Porque tudo que nós sabemos é parcial, é imperfeito, é passageiro e muda rapidamente. Agora Deus sabe de todas as coisas. Que o plano de Deus se cumpra sobre a tua vida, ainda que seja para cancelar a tua agenda, ainda que seja para te frustrar momentaneamente, ainda que seja para te decepcionar agora, mas na frente você vai cantar um hino da vitória, se você se submeter ao plano perfeito de Deus. José sabia o que era o plano perfeito de Deus. José não entendeu no primeiro momento, só que ele disse, eu não vou envergonhar Maria, eu não vou envergonhá-la, eu não vou causar escândalo na vida dela, porque se ele abre a boca na situação e sai contando aos quatro cantos, Maria está grávida, mas eu não tive relações com ela. O que ia acontecer com ela? Iam arrastar ela para um lugar, iam pegar as pedras e iam apedrejar. E aí, se Deus tivesse confiado o plano dele na mão errada, teria sido um estorvo, um empecilho. Só que eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Porque o Senhor sabe a quem Ele levanta. Porque o Senhor sabe em quem Ele confia. Porque o Senhor sabe, o Senhor conhece aquele que Ele chama. Se é você que está nesse trabalho, Deus sabe por que você está nele. Se é você que está fazendo essa obra, Deus sabe porque Ele te escolheu. Talvez eu mesmo não entenda, mas o Senhor sabe que você tem estrutura para levar esse fardo. O Senhor sabe que você tem capacidade de trilhar nesse caminho, por mais difícil que seja. Deus conhece a tua estrutura. E aí José falou, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ela secretamente, para que não venha má fama sobre ela, porque ela pode até ser morta. Então se ele deixa Maria secretamente e desaparece, o que ia acontecer? A má fama ia cair sobre ele. É isso mesmo, é isso aí, a má fama ia cair sobre ele. Falou, o camarada engravidou a moça e largou. Então ele preferiu trazer um risco para a vida dele do que condenar aquela jovem à morte prematura. Ele não estava entendendo, só que Deus já sabia da estrutura dele. Deus já sabia qual era o coração dele. Deus já sabia qual era a natureza dele. E Deus conta com ele como Deus conta com você. Como Deus conta com você para a obra que Ele quer realizar. É você que Deus conta, é você que Deus escolheu, é você que Deus chamou, é de você que Deus espera que esteja pronto para Ele te usar na hora certa, para glorificar o nome dEle. Então José pensou, vou deixar secretamente para não infamar. É quando Deus vem e fala particularmente com ele. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo disse, o que eu faço não entendes agora, mas entenderás depois. Aleluia. Você está entendendo que tem momento que você não entende o agir, o trabalhar, a maneira como Deus faz, a maneira como Deus age, a maneira como Deus se comporta, aquilo que Deus fala. Como eu também não entendi, muitas das vezes eu querendo que Deus agisse imediatamente, Deus dizendo espera. Eu querendo que Deus agisse para ontem, Deus dizendo não é o momento, não é a hora. Só que quando você espera em Deus, mais na frente, você diz valeu a pena tudo aquilo que eu esperei. Valeu a pena tudo aquilo que eu suportei. Valeu a pena tudo aquilo que eu aguentei. Porque a vitória, quando vem da parte de Deus, é recalcada, sacudida e transbordante. Amém. E é isso que Deus quer trazer sobre a tua vida. Só que tem o momento certo, tem o momento de Deus, tem o agir de Deus, tem o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo oportuno, o tempo em que Deus entende ser a hora certa. Ele não se atrasa, Ele não se esquece, Ele não perde o tempo.
Ele controla todas as coisas, ele sabe qual vai ser o momento certo. Ainda que seja aquilo que para você é a última hora, para Deus é o momento certo de agir. Então Deus, ele deixou José naquele primeiro espanto, mas ele conhecia José. E aí logo depois daquele espanto, Deus veio e falou com José. E trouxe um entendimento para ele sobre o que ele estava fazendo. E Deus contava com José para aquela obra, a obra que ninguém nunca jamais tinha visto. Veja só. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e a não conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. É maravilhoso quando você vê pela palavra de Deus como Deus trabalha. Glória a Deus. Como você vê como Deus trabalha. Deus pode usar um profeta e trazer um profeta que vai dizer para você: assim diz o Senhor, e trazer a mensagem de Deus. Deus pode se revelar, se manifestar numa teofania e você ter uma visão de Deus. Deus pode te falar por meio da sua palavra. Deus pode te falar por meio de tantas formas. E Deus também pode te falar por meio de sonhos. Eu não sei qual é a maneira pela qual o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, mas eu sei que Ele está falando. Glória a Deus. Você não pode resistir à voz do Espírito Santo de Deus, como Paulo disse. Quando o Espírito Santo de Deus falar, não resistais, não ofereça resistência, não seja duro de coração, não seja frio, não seja de dura cerviz. Você tem que abrir o teu coração e ouvir Deus falar com você. E ouvir o Espírito Santo de Deus falar com você. Porque Ele fala da maneira dele. Ele fala da maneira como você vai entender. Ele fala da maneira como você precisa ouvir. E Ele fala em cima daquilo que você precisa, não em cima daquilo que você quer. Muitas das vezes a gente vem buscando de Deus aquilo que nós queremos. Só que Deus, Ele tem um compromisso em nos falar em cima daquilo que nós precisamos ouvir. Da mesma forma como aconteceu, eu acabei de falar para João Batista. João Batista queria ouvir outra coisa. Só que Cristo falou que João Batista precisava ouvir. E João Batista recebeu da parte de Jesus. E ele foi honrado. E Cristo com certeza foi glorificado na vida dele. Assim também nós, semelhante a José, precisamos entender o agir e o trabalhar de Deus. E quando nós assim fizermos, nem sempre as pessoas que estão em nossa volta vão entender. Nem sempre as pessoas que estão em nossa volta vão compreender o agir de Deus. E o que acontece? Você tem que estar preocupado só com uma coisa. O que Jesus pensa acerca de você? Porque se você confessa o nome de Jesus com a tua vida, se você confessa o nome de Jesus com a tua boca, se você confessa o nome de Jesus com a tua atitude, o Senhor Jesus Cristo confessa você diante do Pai e dos santos anjos. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Porque quando José recebeu Maria, eu não sei o que pensaram dele. Eu não sei o que pensaram dela. Pensou, esse casal, né, ele foi afobado. Não esperou a cerimônia. Não esperou o momento certo. Né? Tiveram que se reunir às pressas. Tiveram lá que fazer um casamento apressado e reunir eles às pressas. Eu não sei o que pensaram deles. Só que eles não estavam preocupados. Eles estavam preocupados com aquilo que o Deus Todo-Poderoso pensa deles. Eles estavam preocupados com o compromisso que eles tinham com o Senhor. Eles estavam preocupados com a manifestação de Deus na vida deles. Assim para de olhar para aquilo que as pessoas estão falando. Para de olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo. Para de se preocupar com aquilo que as pessoas estão dizendo. E começa a colocar o teu foco em Cristo Jesus. Começa a colocar o teu foco no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, mas eles estão vendo que eu estou passando dificuldade, eles vão pensar que eu estou em pecado. Ah, mas eles estão vendo que eu estou passando aqui por essa luta. Ah, mas eu estou com essa enfermidade. Ah, mas eu estou passando por essa situação, estou sendo perseguido.
Pare de se preocupar com aquilo que as pessoas estão dizendo. E comece a se preocupar com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Se o Senhor está passando com você num vale, passa por esse vale com Ele. Se o Senhor está passando com você numa tribulação, passa por essa tribulação com Ele. Se o Senhor está te trazendo para o campo do oleiro e está amassando o barro, e está desfazendo para tirar todos os defeitos, e está tirando todas as impurezas, e está refazendo o vaso conforme a vontade dele, é o momento de Deus na tua vida. Aceita o trabalhar de Deus na tua vida. Aqueles que criticam hoje são aqueles que vão te pedir oração amanhã. Aqueles que pensam que são melhor do que você hoje, é aqueles que Deus vai colocar diante de você, para você orar pela vida deles. Mas você tem que esperar o tempo de Deus. Você tem que entender o trabalhar de Deus. Você tem que se submeter à agenda de Deus. Aquilo que Deus quer fazer. Quando Ele é Senhor e nós somos servos, nós vemos que o plano perfeito de Deus se cumpre na nossa vida. Isso que é maravilhoso. Então, no primeiro momento, é isso que eu quero trazer. Entender, né, que Deus conta com as pessoas certas para realizar a sua obra. Como contou com Maria e com José. E através de Maria trouxe Jesus. E Jesus é a pessoa principal. Jesus é o centro da nossa história. Nós somos cristocêntricos. Jesus Cristo é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Jesus Cristo é o nosso objetivo final. Jesus Cristo é o único pelo qual nós devemos ser salvos. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E o entendimento incorreto em relação a Jesus arrebenta com a tua fé. O entendimento incorreto a respeito de Jesus arrebenta totalmente com a tua fé. Por isso que nós trazemos esses estudos aqui. Ao longo da história, muitas pessoas tiveram um entendimento totalmente distorcido da pessoa de Cristo. Aí eu vou trazer alguns exemplos aqui que está no estudo de vocês. Na primeira aqui, ó, esse primeiro quadrado maior aqui. Seitas que negavam a divindade e a pré-existência de Cristo. Veja só, para você ver que ao longo da história, muita gente cometeu erros graves em relação a Jesus Cristo e por isso não teve um contato verdadeiro com Ele. Veja, nós temos os ebionistas no primeiro momento, tá? Nós temos os docetistas, nós temos os arianos, tá? Os nestorianos, os apolinaristas e os eutiquianos. Então são todos movimentos que se tornaram heréticos por não compreenderem a pessoa bendita de Cristo Jesus, por não aceitarem Jesus do jeito que Ele é, por quererem que Jesus se tornasse aquilo que eles entendiam de Jesus, querendo impor o seu ponto de vista sobre Jesus, que é o que nós temos visto muito na atualidade. As pessoas vêm para a igreja, não vêm com o coração aberto para receber a palavra, tá certo? Como aquela mensagem que Cristo trouxe da semente. E só uma das terras era eficaz para o evangelho ser plantado. Só aquela que era um terreno aberto para a semente ser introduzida. A semente caiu à beira do caminho numa situação. É aqueles que o evangelho para ele não é o principal, é somente uma dentre as diversas coisas. É marginalizado, o evangelho está ao lado, está à parte. E esses o diabo tira a semente do coração dele rapidamente. Por quê? Você não colocou seu foco em Cristo. Cristo é só mais um dentre os seus interesses. Então você quer isso, quer A, B, C, D e também, se sobrar tempo, você quer Jesus. Então Jesus está marginalizado, está à parte, não está centralizado na tua vida. E Jesus Cristo disse, a semente caiu à beira do caminho, está à margem, está do lado, o diabo vai tirar rapidamente. Se a semente cair em pedregais, tem pedras, e a semente fica ali no meio das pedras, tem um pouco de terra, né? Ela vai nascer, só que quando ela nascer, ela precisa de raiz, lançar raízes para baixo. Ela precisa firmar raízes para buscar os nutrientes. E aí, quando o evangelho começa a tentar penetrar na tua vida, ele encontra obstáculo. É gente que quer Jesus somente como médico. Jesus cura meu caroço. Jesus cura minha pereba. Jesus cura minha enfermidade. Só que Jesus não é só médico. Jesus é Senhor. Jesus é Rei. Jesus é Salvador. Jesus é Deus e tem que ser adorado e servido como Deus. Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho, Ele está sentado à destra do Pai. E aí quando o Evangelho tenta lançar semente, tenta lançar raiz na tua vida e tentar mudar a tua estrutura, você resiste.
Não, Jesus, não mexe nisso aqui não, isso aqui é um costume que eu tenho faz tempo. Não, Jesus, isso aqui é um negócio que eu gosto de fazer, é pecaminoso, mas não tem problema não, deixa esse negócio aí. E aí você vai resistindo ao Evangelho, o Evangelho não cria raízes e morre. E morre. E você vai ser condenado ao inferno por causa de uma vaidade. E você vai ser condenado a uma eternidade sem Deus por causa de uma bobagem. Você vai ser condenado a uma eternidade sem Cristo por causa de uma coisa inútil, por causa de uma coisa passageira, de uma coisa sem significância. É assim aqueles que tratam o Evangelho tentando conciliar com a sua própria vaidade pessoal. Superficiais. E aí o Evangelho também, muitas das vezes, ele encontra um terreno que tem espinhos. Até tem terra, ele começa a lançar raiz. Só que quando ele começa a crescer e quando ele começa a tentar se expandir, aparecer para o mundo, ele é bloqueado. Ele é bloqueado pelos espinhos. Ele é bloqueado pelo teu egoísmo. Ele é bloqueado pela tua vaidade. Ele é bloqueado pelo teu egocentrismo. Tudo tem que girar em torno dos seus interesses. E aí quando você tem que perdoar o irmão, você não consegue. Quando você tem que amar o irmão, você não consegue. Quando você tem que se doar pelo irmão, você não tem capacidade. Quando você tem que tolerar o irmão, você tem que ter paciência com ele, aí você não aguenta. E aí as vaidades estão sufocando aquilo que o Evangelho ia fazer na tua vida. E a semente do Evangelho também vai morrer nessa situação. E aí você chegou na porta, mas você não entra. Você chega até a porta, mas você não entra. É como aquele que foi convidado para a festa, mas não trocou de roupa. Quando o rei passou para olhar os convidados, todos estavam com a roupa adequada e você estava com outra. Você não estava com a roupa que o Senhor mandou você vestir, as vestes de santidade. E aí ele fala, amigo, como permaneceste aqui? Você até passa um tempo, mas quando chega na hora em que Deus vai trazer a verdade de todas as coisas, você é lançado fora. Isso que é duro. É isso que é difícil. É isso que é terrível. E é isso que acontece com aqueles que não recebem Jesus da maneira como ele é. Aqueles que não recebem Jesus como a Escritura Sagrada o revela. Os ebionistas eram judeus, eram judaizantes, que não entendiam que Jesus era Deus. Eles olhavam para Jesus e diziam, é um grande pregador, é um grande profeta, é um grande servo de Deus. Só que Jesus, ele foi profeta sim, mas não só profeta. Jesus foi servo de Deus sim, mas não só servo de Deus. Jesus foi um grande pregador sim, mas só pregador é muito pouco. Jesus recebeu adoração, porque ele é digno de toda adoração. Jesus perdoou pecados, porque ele tem poder no céu e na terra para perdoar pecados. Jesus ressuscitou mortos, porque ele tem poder para ressuscitar mortos. Jesus entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, porque a vida dele ninguém pode a tomar, mas ele pode dar em amor a nós. Jesus é Deus. E os ebionistas não receberam Jesus como Deus, apenas como profeta.